Sobre ainda a torcida, e você falou que analisa essa parcial alta de ingresso como o torcedor São Paulino entendendo que precisa abraçar o time nesse momento, e é justamente o que o nosso grandíssimo Baby, presidente da torcida organizada do São Paulo Futebol Clube, da Independente, foi o que ele pediu nas redes sociais. Vou até colocar aqui na tela, porque foi feito um post nas redes, por meio justamente do perfil do Baby, falando que a única opção é a devoção. O São Paulo precisa do seu torcedor. Nesse trecho aqui, fala que o time está correndo, ninguém pode negar que estão sem brilho. O time está com o Zubeldia, é quem temos e quem tem sofrido muitos desfalques decisivos, tanto em 2024 quanto em 2025. Fala que tem acertos, tem erros, que nesse momento o torcedor do São Paulo tem que abraçar o time. Justamente o que analisou o nosso Kaique Silva. Então aqui, bora bater 50 mil domingo, fazer recepção para o time. Após as 12 horas, é só Morumbi hostil. Precisamos apoiar quem temos e faremos isso. Quebradeira nunca salvou ninguém, muito menos levantar a taça. É o presidente da torcida organizada pedindo o apoio do torcedor. Mas aproveitando que a gente está falando sobre essa postagem, eu queria falar de outra também, porque aí eu já vou perguntar para o Kaique sobre as duas, porque ele também fez uma postagem nos stories, Instagram Stories aqui, e essa frase é o que me pegou bastante. Ó, tem toda a postagem aqui, 18 atletas dispensados, 5 atletas titulares lesionados, mas essa aqui me pegou. Enquanto não entendermos que o nosso ano é o mais difícil da história, vamos ficar querendo achar culpados. E eu não estou entendendo esse movimento de diminuir a qualidade do elenco do São Paulo. Críticas ao Zubeldia ou não, ao trabalho ou não, tá por várias partes vindo esse movimento de falar que o elenco do São Paulo é fraco nesse ano. Tá muito desfalcado nesse momento, é verdade. Sem os seus dois principais jogadores, que são o Lucas e o Oscar, sem o Pablo Maia mais uma vez, isso é verdade. Mas se a gente não pensa nos desfalques, se todos eles estivessem saudáveis, é um elenco bom, São Paulo. É um elenco bem bom. Que pode brigar por várias coisas nessa temporada. Não um elenco, talvez, pensando em número de peças, comparado ao Flamengo, comparado ao Palmeiras. Não, isso não, porque são outras situações financeiras também. Mas o elenco de São Paulo, no geral, quando todo mundo voltar, é um elenco bom. E acho que as 18 saídas foram muito mais de peças que não agregavam ao elenco de São Paulo. Enfim, pelo menos na minha opinião, o ano mais difícil da história foi 2017. Foi que o elenco era muito pior. Chegou uma auréola aqui em cima de asas de anjo para salvar o São Paulo sozinho, praticamente, porque o elenco era bastante deficitário em termos de qualidade. A qualidade desse elenco eu acho um pouco complicado, porque é um elenco que pega uma base de 2023, saem algumas peças, é verdade, outras são repostas, chega um jogador importantíssimo que é o Oscar, chegam dois laterais esquerdos de qualidade, o Wendel e o Enzo, tem boas opções para a zaga, infelizmente lesionaram duas peças do meio campo, mas tem boas peças para o meio campo, o ataque tem a opção do Ferreirinha, tem a garotada vindo da base, então assim, eu não acho que é esse elenco fraco todo que estão fazendo pintar aí. Não sei o que você acha. Kaique Silva, suas opiniões sobre tanto o post do Baby, chamando a torcida para apoiar o time, apoiar o técnico, apoiar todo mundo nesse momento, e o que você acha sobre todo esse movimento de falar que o elenco de São Paulo é ruim, e essa frase especificamente, que será o ano mais difícil da história do São Paulo? Primeiro, a parte de chamar o torcedor para festa, para recepção, acho que está dentro, está na dele, e não tem muito o que falar. Agora, a segunda parte, que é a que mais me interessa, esse movimento de enfraquecer o elenco do São Paulo, de criar uma realidade paralela, que o elenco é tão fraco assim, que é um elenco mais fraco do que 2017. Eu acho o elenco do São Paulo bem ok.
Um elenco bom, o elenco na média do futebol brasileiro, e acho o time titular completo muito bom. O Baby traz algumas inverdades no texto dele quando ele diz que o time completo, o time titular, não teve sequência. Teve sequência. Teve sequência até demais, quando poderia ter sido poupado. Contra Velo Clube, contra Inter de Limeira, contra Bragantino. E aí os resultados não vieram. E a corda ficou ainda mais no pescoço do treinador. A intenção dele de utilizar o time completo era tirar a corda do pescoço. Mas ele colocou ainda mais e deu uma apertadinha. Porque o resultado não veio. De forma patética, tomando 3 gols do Velo Clube. O que é inaceitável. Mas, enfim, sempre tem uma desculpa, né, para poder tentar defender o treinador. E essa ala da torcida do São Paulo, e não só da torcida do São Paulo, mas de pessoas que influenciam a opinião de torcedores do São Paulo, tentam enfraquecer o elenco do São Paulo a ponto da gente achar que tem um bando de bagre lá dentro, que tem 23 cabeças de bagre, tudo isso para poder defender o trabalho do treinador, né? A gente não está aqui para poder queimar treinador, para pedir a cabeça de ninguém, de forma alguma. Mas a responsabilidade deve ser dividida também. Até porque o treinador cometeu muitos erros de condução já ao longo desse começo de temporada. A temporada foi muito curta para tantos erros de condução. A não utilização dos garotos da base no Campeonato Paulista, a utilização em sequência de jogadores importantes que não estavam bem fisicamente. O Oscar é um deles. Teve uma pequena lesão. Ficou o final de semana fazendo o tratamento do CT. Por que forçar e colocar o cara para poder estourar de vez e ter uma lesão ainda pior? Porque contra o Libertad, eu já tô vendo o movimento contra o Libertad de que o Lucas já tá trabalhando com bola no gramado, mas o Oscar ainda não. Então, contra o Libertad, eu começo a achar que o Oscar não vai voltar. Então, vai continuar o problema do desfalque do Oscar. Mas quando teve time completo, colocou os caras à exaustão, contra times que não tinham a menor necessidade. Não testou a garotada da base, aí agora, quando é para valer, quando o bicho pega, Libertadores Brasileiro e Copa do Brasil, vai querer colocar a garotada na fogueira, em momentos que o torcedor tá vaiando o time, e vai jogar pressão para esses garotos? É complicado, né? No mínimo, erros de condução. Mas, enfim, é muito difícil para algumas pessoas assumirem os erros do treinador. É mais fácil botar a culpa no elenco. Agora, um elenco fraco, um elenco que tem Rafael, um elenco que tem Arboleda, que tem Alan Franco, que tem Ferrarese, jogadores de seleção, ou pelo menos a nível de seleção, que tem o Enzo na esquerda, o Cedric na direita. Eu nem vou falar do Wendel, que ainda não mostrou nada, e o Igor Vinícius nem jogador é para o São Paulo. E também não vou citar o Sabino na defesa, porque para mim também não é jogador para o São Paulo. Mas um time que tem o Pablo Maia, que vai voltar antes do Super Mundial, tem o Alisson, tem o Marcos Antônio, que é um jogador ok, um jogador nota 5,5, nota 6, mas que faz o feijão com arroz e foi muito bem no último jogo, por exemplo, contra o Botafogo, que tem o Marcos Antônio, que tem o Bobadilha, que é jogador da seleção paraguaia, apesar de eu não achar nada demais também, mas do meio para frente você ainda não tem esses jogadores lesionados, você ainda tem Luciano, você ainda tem Ferreirinha, você tem a garotada da base, você tem o André Silva, e a gente tem o Rian Francisco, cara. Tem o Rian Francisco ainda para poder citar, que é um garoto visto do lado de fora como um fenômeno, que fez o que fez na Copinha, e que se fosse em qualquer outro dos 3 rivais aqui da capital, já estaria jogando com regularidade. Com regularidade. Ou se tivesse um treinador que aprecia mais garotos que vêm da base. Então, esse é o elenco tão enfraquecido? Esse é o ano mais difícil da história do São Paulo? Financeiramente, talvez. Porque a farra do boi de gastar doidado com o FDIC em andamento não vai ter. Então a direção não vai poder fazer aquele famoso engana-trouxa. Se a corda apertar, se a água bater na bunda, não vai dar para trazer de última hora um Oscar. Não vai dar para trazer de última hora um Lucas Moura. Igual em 2017, não vai dar para trazer ninguém para tentar salvar o São Paulo. Se a água bater na bunda, dessa vez a direção não vai poder usar o dinheiro. Então talvez seja por isso. Essa narrativa de que será o ano mais difícil. Mas não dá para confiar nesses caras que lá estão? Não dá uma ova. Não dá é uma ova. Agora, se o trabalho não rende,
Aí tem que culpar os responsáveis. Mas é muito difícil para esse pessoal culpar os responsáveis. É melhor terceirizar a culpa, né? É melhor terceirizar a culpa e continuar sendo da ala que fica tentando dividir a torcida, fica tentando desagregar, ou que fica tentando ironizar a opinião alheia. E até tem um pessoal falando aqui, não, mas o Baby falou que o elenco é curto, não fraco. É o seguinte, eu acho que a gente tem que olhar para as coisas certas. O elenco do Alianza Lima é mais abrangente, talvez, tem mais opções que o do São Paulo. O elenco do Sport tem mais opções. São Paulo tinha que ter ganhado do Alianza Lima e tinha que ter ganhado do Sport, especialmente pelo contexto do jogo, com desfalques ou não. São Paulo é muito melhor que esses times. Vão falar, mas terminou o jogo contra o Botafogo, com não sei quem, empate. E sim, olhando individualmente para o jogo, é um baita resultado o empate com o Botafogo fora de casa. Mas se você não faz as suas obrigações dentro de casa, empatar fora não é o suficiente. Se você olha para o contexto da temporada, empatar com o Botafogo quando você já perdeu pontos contra Sport e Cruzeiro em casa não é suficiente. Então não adianta falar do jogo contra o Botafogo se a gente não olha para trás também. Então é isso. Se o ano vai ser difícil, se a ideia é que o ano vai ser difícil, vamos olhar para as coisas certas. O que tem que fazer? Tem que ganhar pontos em casa. Tem que aproveitar contra os times que são mais fracos. Não pode usar o elenco de desculpa para empatar contra o Sport, para empatar contra o Alianza Lima. Se a ideia é essa, falar que o ano vai ser difícil, então, gente, é isso. Contra o Sport tem que ganhar. Tem que ganhar em casa do Sport. Tem que ganhar em casa desse Cruzeiro que vinha num momento ruim. Agora meteu 3-0, mas, beleza. Ganhou do Bahia. Mas até o jogo contra o São Paulo era um momento de dificuldade do Cruzeiro. Um momento de derrotas consecutivas, 5 derrotas consecutivas, se eu não me engano. Então tem que aproveitar esses pontos. Não pode jogar tudo no elenco. O elenco é ruim, vamos apoiar todo mundo e já era. Não, vamos fazer essa análise? Vai ser um ano complicado? Então vamos tentar acertar os pontos que estão realmente com problema. Está muito lesionado, é verdade, mas mesmo com os lesionados dá para fazer algo melhor, dá para montar o time melhor, dá para ter uma leitura melhor de jogo durante a partida. Não é questão de pedir a cabeça de alguém. Eu quero que todos queremos, que o trabalho melhore, para que o São Paulo tenha sucesso. Não é só falar, mas tem que apoiar independente do que aconteça, não tem ninguém melhor no mercado, não sei o quê. Não, eu quero que o trabalho do Zubeldia melhore. Eu quero que ele melhore. Eu quero que o São Paulo tenha bons resultados e nessa temporada. Com o Zubeldia, sem Zubeldia, dependente. Eu quero que o clube tenha bons resultados. Agora, não dá para eu me enganar também, falar que está sendo um bom trabalho, que o elenco é horrível, que o elenco é curto, que não tem opção, que por isso está tirando leite de pedra. Não, eu não vou me enganar desse jeito. Então, tudo bem. Se vocês querem pensar dessa maneira, tudo bem, tá tudo certo. Cada um tem a sua opinião e seguimos. Não tem nenhum problema. Até porque... Até porque falam que... Desculpa, Kaique. Até porque falam, querem demitir o treinador. Eu não tenho poder nenhum de demitir o treinador, pô. Tô fazendo uma live às 9 horas da manhã. Sou eu que vou demitir o treinador? O Belmonte está assistindo aqui e vai falar, opa, o apresentador ali falou que é para demitir o técnico. E eu nem falei. Mas que falou que é para demitir o técnico. Vou demitir agora então, já que falaram ali na live. Pô, não dá, né? Fala aí, Kaique. Se você puder colocar aí, Boni, na tela a mensagem da Cida Perregil, agradecer pela participação, agradecer pela mensagem, a gente respeita a participação de todo mundo. Eu só queria responder a mensagem da Cida, primeiro dizer que talvez ela não tenha acompanhado a live, acho que de segunda-feira, né? Desculpa, Kaique, só qual mensagem que você está se referindo, para eu achar aqui e colocar? A mensagem de cima, que ela cita desunião e tudo mais. Tá, achei aqui. Assim, talvez na live de segunda a Cida não tenha acompanhado, e tudo bem, a gente tem uma audiência rotativa, a gente tem uma audiência que de repente não consegue acompanhar a live todo dia, mas no pico da desunião, talvez, da torcida, da torcida rachada, da torcida dividida entre um para um lado, outro para o outro, a nossa postura aqui na segunda-feira foi bem comedida com relação a isso, e a gente tomou uma postura bem diferente de algumas outras pessoas e alguns outros canais, né, com relação às opiniões. E a gente respeita todas as opiniões. Só vou pedir para você dar uma olhada com relação à postura da organizada também, porque ontem teve uma live da organizada.
E o próprio Baby estava nos comentários, deixando alguns recados para o pessoal. E o torcedor comum que não vai para o estádio foi chamado de corneteiros do sofá, turma do sofá, ironizando o torcedor comum. O que eu não gosto, o que eu particularmente não compactuo. Porque eu acho que o torcedor de verdade é todo aquele torcedor são paulino. Não existe o cara que é mais torcedor porque ele tem condição de ir para o estádio, ou o cara que é menos torcedor porque ele não tem condição de ir para o estádio. Eu coloco todo mundo no mesmo balaio, todo mundo é tão São Paulino quanto. Se é um cara de outro estado que mora, torce para o São Paulo, ele é tão São Paulino quanto, não consegue ir ao estádio. Né? Eu só não gosto dessa parte de dividir torcedor, de dividir importância. Eu vou para o estádio todo jogo, então eu sou mais importante do que você que não vai. E isso não foi feito por aqui. Então, se tem desunião e se tem a torcida rachada e dividida por conta de falta de respeito de opiniões, aqui no Arquibancada Tricolor é que não está acontecendo.